Você já conhece os ataques de retrância? Está a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala Dev, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os ataques de retrância. Beleza? A gente vai ver aí como esses ataques funcionam e como a gente pode preveni-los. Beleza? Então, bora aí pra minha tela porque eu preparei uns slides muito legal para vocês. E show de bola. O guia definitivo para os ataques de retrância. Para fazer aqui esse vídeo, esses slides, eu utilizei de base um tutorial que tem no nosso próprio site da Web3 Dev. O nome do artigo aí é o Guia Definitivo para os Ataques de Retrância. O link do artigo vai ficar aí na descrição, para caso quem quiser aí conferir, beleza? E show de bola. Bora para os slides. Fundamentos. O ataque de retrância, ou Retrance Attack, tem uma longa história da Ethereum e é classe de vulnerabilidade responsável pelo Dedel Hack, um dos maiores ataques na rede da Ethereum em 2016. Desde então, muitos padrões foram introduzidos para mitigar essa classe de vulnerabilidade, como limitar o gás encaminhado por uma guarda externa, um External Guard, guarda de retrância, Retrance Guards, e seguir os patrões de SEI, Checks, Effects, Interactions, ou verificações, efeitos e interações. Beleza? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse padrão SEI aí mais pra frente com exemplos práticos dentro do slide, beleza? Como a retrância afetou o ecossistema? Desde que Powell postou seu artigo, centenas de milhões de dólares foram perdidos para ataques de retrância. Mais notavelmente no incidente com os pools Harry Fuzzy do FEI Protocol, que teve uma perda reportada de mais de 80 milhões de dólares. Caso alguém tenha interesse, é só pesquisar aí pools Harry Fuzzy da FEI Protocol, que você vai ver aí um pouco sobre o ataque. Embora a retrância seja o bug de um contrato inteligente mais comumente referenciado e seja a primeira introdução de muitos pesquisadores de segurança, a segurança de contrato inteligente, muitos projetos ainda são vítimas de ataques que, em sua essência, são o resultado da retrância. Você pode dar uma olhada nos projetos afetados no repositório de PC Aversácio, e o nome do repositório dele é a Historical Collection of Retrance Attacks. Beleza? Caso aí vocês gostem do assunto, caso o vídeo dê um pouco mais de visibilidade, eu posso falar um pouco mais sobre histórias e casos reais aí dos ataques de retrância, beleza? O que é retrância? A retrância é um problema de sincronização de estado. Quando uma chamada externa é feita para outro contrato inteligente, o controle de fluxo é transferido. O contrato de chamada tem que garantir que todo o estado compartilhado globalmente esteja totalmente sincronizado antes de transferir o controle. Como a EVM é uma máquina de encadeamento de execução única, se uma função não sincroniza totalmente com o estado antes de transferir o controle de execução, essa função pode ser chamada de novamente com o mesmo estado como se estivesse sendo chamada pela primeira vez. Isso pode fazer com que a função execute repetidamente ações que deviam ser executadas apenas uma vez. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a retrância é basicamente aí uma brecha que a EVM aí dá pra gente, que basicamente o quê? Se a gente enviar uma chamada e a EVM achar que essa chamada não foi concluída por algum erro ou algo do tipo, tem a chance dessa chamada ser enviada novamente, se ela não estiver ali bem sincronizada com os requires tudo certinho, etc. E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos slides, para ficar mais fácil da gente entender. A gente vai ver exemplos reais dentro de smart contracts, beleza? Exemplo de fluxo de execução de alto nível durante um ataque de retrância. Se fizermos uma simples modificação no contrato WETH, que encapsula o ativo nativo ETH, que é o Ether, em um token compatível com RC20, podemos ter uma melhor compreensão de um antipadrão que pode levar à retrância. A função de depósito recebe ETH e aumenta o saldo dos usuários no mapeamento de balance off. Então aqui a gente basicamente tem um mapping que é o balance off e o depósito. O depósito coloca o valor dentro do balance off e depois deposita. Beleza?
Aqui o withdraw, ele vê, né, se o balance off tem aquele valor, aí ele manda o valor, tá? Depois ele dá o balance off e depois ele dá o withdraw, beleza? Então, primeiro aqui ele mandou, depois ele verificou. A gente vai ver qual que é a forma certa e vai ver a diferença entre os dois, tá? Quando um usuário deseja converter seu WETH de volta para ETH, ele chama a função de saque, no caso a função de withdraw, essa funçãozinha aqui. Quando a função withdraw usa uma chamada de baixo nível para transferir o TH para o usuário, o fluxo de execução é transferido para o destinatário. Nesse exemplo, a chamada externa está sendo feita antes que o saldo seja atualizado. Então, olha aqui, ó, a chamada está sendo feita, o Managed Sender Call está sendo feito antes do balance off ser atualizado. Beleza? Neste exemplo, a chamada está sendo... Se o chamador for uma EOA, uma external account, ou conta de prioridade externa, a transferência será concluída com sucesso e a execução continuará dentro da função withdraw. No entanto, se o chamador fosse um contrato inteligente, a função payable padrão seria invocada, que pode ser controlada para qualquer coisa que fizermos. Durante a nossa execução da função payable padrão, o contrato WETH ainda não sabe que já enviou o ETH, pois o mapeamento do balance off ainda não foi alterado. Se invocarmos novamente a função withdraw, a instrução require, que verifica se temos o saldo suficiente de WETH para retirar ETH, será aprovada. Acabamos de invadir o contrato WETH e obter uma quantia infinita de Ethereum. Então, eu vou explicar melhor aqui o que está escrito nesse texto. Aqui, nessa função de withdraw, ela está passível de receber esse ataque. Por quê? Porque, primeiro, ela chama aí o message sender call value amount, depois ela tira o balance off. Então, o que acontece? Vamos supor que a partir daqui eu quero fazer um ataque nesse contrato. Então, ele primeiro envia, depois ele tira do saldo ali do balance off, certo? Se eu fizer algum tipo de ataque aqui, eu posso pausar o contrato na linha 10, que o meu balance off ainda vai ter saldo, então ele vai voltar pro require, o require vai passar. Então nisso aqui a gente já meio que conseguiu hackear o contrato inteligente, certo? Ó, se eu conseguir parar essa função na linha 10, quando ela chegar na linha 11, ela não vai passar para a linha 11, então ainda vai ter balance off dentro dela. Então ela vai voltar e aqui vai ser executada de novo. Por quê? Porque primeiro eu fiz aí o evento, depois eu tirei todas as verificações. Deu para sacar? Vamos lá. O que você pode fazer para prevenir a retrância? Os primeiros casos de retrância ocorreram em transferências de Ethereum, uma vez que a execução do código é transferida para a função fallback do destinatário durante uma transferência do ativo nativo. As funções send e transfer foram introduzidas para tipos de endereço para transferir Ethereum, mas limitam a quantidade de gas encaminhada para o destinatário para restringir a lógica que pode ser executada. Isso mitigou potenciais riscos de perda de gas, bem como impediu a retrância, uma vez que a chamada interna ficaria sem gás antes de poder realizar a lógica necessária. Existem desvantagens para essa solução. No entanto, o uso de transfer ou send quebrará a compossibilidade com contratos inteligentes que podem ter alguma lógica necessária ocorrendo na função fallback, como proxies que delegam sua lógica a um contrato de implementação. Então, o que a gente está falando aqui? A funçãozinha send transfer, ela foi aí criada para a gente conseguir limitar, para meio que prevenir esses ataques de retrância. Por quê? Porque ela vai meio que limitar aí a quantidade de gas, beleza? Então é basicamente isso. O uso de send e transfer foi desaconselhado devido a possíveis mudanças no custo de gás do opcodes que podem quebrar contratos inteligentes que dependem da quantidade limitada de gás passado durante essas chamadas. A Consensus detalha mais sobre esse problema em seu artigo. Stop using Solidity Transfer Now. Mas como os custos de gás estão sujeitos a mudança e existem maneiras mais eficazes de mitigar os riscos de transfer, send e transfers não devem ser usadas se as práticas recomendadas forem seguidas. A maneira mais recomendada e simples de prevenir a retrância é implementar um padrão SEI, aquele padrãozinho que a gente falou no começo. Aquelas funções que executam chamadas externas devem garantir que todas as interações externas ocorram após qualquer verificações ou mudanças de estado. Isso também é comumente conhecido como um padrão de chamada final na programação concorrente tradicional.
Se fôssemos corrigir o exemplo anterior da função withdraw do WETH, primeiro teríamos a instrução require, que verifica se o usuário tem algum saldo suficiente de WETH, para depois fazer nossas alterações no armazenamento, que atualiza o saldo do usuário, e finalmente fazer a chamada externa do usuário para retirar os fundos. Então, basicamente, o que ele mudou nessa função? Aqui nessa função, note que antes, ele fazia interação primeiro, depois ele tirava o balance off. Agora é o contrário. É o efeito SEI aí, é o padrão SEI, Checks, Effects, Interaction. Então, primeiro ele checou se tem o saldo, depois ele deu um effect, que é o efeito que tirar o saldo vai causar no contrato inteligente, então o efeito é diminuir o balance off, e depois a interação, e depois que ele realmente fez aí a transferência. Então, dessa forma aqui, a gente evita o ataque de retrância, beleza? Utilizando o padrão SEI, Checks, Effects, Interaction. O que pode desencadear a retrância? Qualquer chamada externa pode levar à retrância se os padrões 6 adequados não estiverem sendo seguidos. O Slither é um framework de análise estática do código aberto que pode ajudar auditores e caçadores de bugs a encontrar possíveis pontos de entrada para vulnerabilidade de retrância. No entanto, os seguintes padrões são alguns exemplos de maneira como o fluxo de execução podem ser transferidos para um contrato arbitrário. Beleza? Então aqui mostra aí algumas coisas que podem aí causar a retrância. Chamadas de baixo nível, transfer de tokens e etc. Tem uma lista aí gigante do que pode causar a retrância. E quais são os tipos diferentes de retrância? Primeiro tem a retrância de função única. Este é o tipo mais simples de retrância que levou ao DDoS hack, um ataque de 60 milhões de dólares, e ao hard fork da rede Ethereum, resultando na criação de blockchains separadas, a Ethereum Classic, beleza? Acho que quem já conhece de criptomoeda conhece a história da Ethereum e da Ethereum Classic. E a rede Ethereum com o histórico alterado que temos hoje. A retrância de função única ocorre quando um contrato faz uma chamada externa antes de finalizar as alterações de estado. E a mesma função é chamada novamente dentro da chamada interna. Então, da forma ali que eu expliquei para vocês. Retrância entre funções. Um invasor também pode ser capaz de realizar um ataque semelhante usando duas funções diferentes que compartilham o mesmo estado. Se a primeira função faz chamada externa antes que os dados compartilhados sejam atualizados, o invasor pode entrar na segunda função com o estado inalterado. A guarda de retrância do OpenZoppelin pode prevenir esse problema se ambas funções tiverem uma guarda não reentrante, já que compartilham o mesmo valor de armazenamento como o valor que é verificado para indicar se a função já foi chamada. Isso também impede que funções com o modificador non-reentrant sejam chamadas dentro do mesmo quadro de chamadas, beleza? Caso vocês queiram também, eu posso fazer mais um vídeo falando sobre as bibliotecas do OpenZeppelin que falam sobre um pouco de retrância. Retrância entre contratos. A retrância não se limita a chamadas para funções dentro do mesmo contrato. Vários contratos que compartilham o mesmo estado também podem ser suscetíveis à retrância. Novamente, o padrão SEI teria prevenido quaisquer riscos de retrância. No entanto, se o estado compartilhado não for atualizado antes da chamada externa, a retrância pode causar uma vulnerabilidade crítica. Você pode ler mais sobre retrância entre contratos nesse exemplo de Pummel e Tumulto. Retrância é somente leitura. Geralmente, auditores e caçadores de bugs estão preocupados apenas com pontos de entradas que modificam o estado ao procurar uma retrância. No entanto, a retrância somente leitura pode ocorrer quando um protocolo depende da leitura do estado de outro. O Get Virtual Price do Curve, notamente, foi suscetível a esse tipo de ataque ao reentrar na função de visualização Get Virtual Price no meio da remoção da liquidez. Em muitos casos, isso afetará protocolos que dependem de um mecanismo de verificação, de precificação de outro. Então, os projetos devem ter muito cuidado ao interagir oráculos de preço de exchanges ou outros protocolos de gerenciamento de liquidez. Leia mais sobre retrância, somente leitura na prática, no slide Curve LP Oracle Manipulation. Além disso, você pode encontrar exemplos de retrância, somente leitura no repositório de vulnerabilidades comuns de contratos inteligentes, o DeFi Vulnerabs. Beleza? Você pode acessar esses tutoriais caso vocês tenham interesse. E retrância entre cadeias. A retrância entre cadeias é o novo tipo de ataque de retrância que só recentemente começou a se tornar uma preocupação com o surgimento de protocolos de mensagem entre cadeias.
Na prática, não há precedente para ataque de retrânsito entre cadeias. No entanto, com o aumento da interpolabilidade entre cadeias e a visão unificada de futuro multicadeia, esse paradigma deve ser entendido e revisado por quaisquer protocolos que façam a ponte entre ativos entre cadeias ou utilizem mensagem entre cadeias. Um exemplo criado especificamente para demonstrar retrânsito entre cadeias pode ser visto aqui. Lá no nosso slide da Web3 Dev você pode ver cada link que aparece aqui no slide, beleza? E fim dos slides. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!